Michel já fugiu, falei que ia segurar ele aqui. Michel é esperto. Entendeu? Bem, gente, daqui a pouco eu te chamo, Michel. Aí vai sentar muito tempo, não. Bem, hoje eu gostaria de estar conversando. Deixa eu ver, assim que eu já estou velhinho, às vezes eu tenho dificuldade para enxergar aqui. Hoje eu gostaria de estar conversando com vocês sobre transformação da mente. Ou seja, sobre a metanoia. É um assunto que está em alta hoje, nas igrejas sérias, nas igrejas que têm um compromisso sério com Deus. Hoje, esse é o tema e esse é o lema, metanoia. E eu creio que você já escutou alguma coisa sobre metanoia, você tem alguma ideia sobre metanoia. E essa mensagem que eu ministrei aqui, os adolescentes já saíram na frente, que a metade dela eu já ministrei para eles. Mas, se você também não escutou, vai ter a oportunidade de escutar nesse momento. E vai entender um pouco do que seja a transformação de mente, do que seja a metanoia. E o meu intuito é que nós possamos pensar. Eu sempre falo com os adolescentes, e eu vou ficar direto falando, eu sempre falo com os adolescentes, porque eu acho que a mensagem é a mesma, o intuito é o mesmo. E eu sempre comento com eles que a gente tem que pensar, a gente tem que refletir. E que nós possamos pensar, nós possamos refletir e que verdadeiramente nós possamos sair daqui e entrar em crise. E cada pregação, às vezes que eu escuto, eu entro em crise. Por quê? Porque isso mexe comigo. E quando as coisas mexem com a gente entra em crise e a gente reflete sobre a nossa vida, sobre as nossas atitudes, sobre o nosso viver. E que essa crise venha muitas vezes condenar o nosso estilo de vida e nos girar e nos fazer mudar. Então, esse é meu intuito. E eu gostaria de ler com vocês o texto clássico sobre transformação de mente. Vou seguir o beabá, acho que me deu ruim aqui. Eu gostaria de ler com vocês Romanos, capítulo 12. Versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Pronto. Amém? Todos? Diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos ler novamente, é só esses 2 versículos. É bem pequenininho o texto. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela transformação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pai, ministra sobre nossas vidas, Senhor, porque nós entendemos que esse momento, Senhor Deus, é um momento espiritual, Senhor, e como um momento espiritual é um momento que se discerne espiritualmente. Então precisamos do Teu Espírito para que nos dê a revelação, Senhor Deus, daquilo que o Senhor quer para nossas vidas, Senhor. Queremos pedir, Senhor Deus, que toda a humanidade, Senhor Deus amado, não venha ter vez, Senhor Deus, aqui neste momento, Senhor, para que Teu Espírito venha ficar à vontade para falar. Em nome de Jesus, amém e amém. E quando a gente fala de mudança, quando a gente fala de transformação, a gente precisa entender que toda mudança e toda transformação, ela é baseada em 2 referenciais.
Entendeu? Então, bem devagarinho para a gente poder entender. Se eu não estiver explicando direito, pode pedir para me retornar. Então, são baseados em 2 referenciais. Entendeu? O primeiro é o estado atual, ou seja, o momento que a gente está vivendo, entendeu? E o outro é o estado de referencial, ou seja, é um estado que a gente olha, compara com o estado atual, e isso gera em nós um incômodo no primeiro estado e nos faz mudar. Então toda mudança é baseada nisso. Quando eu estou vivendo uma situação e algo começa a me incomodar naquela situação, é porque eu já tenho outro referencial daquilo que eu estou vivendo, e isso me incomoda, e isso começa a me fazer mexer e começar a girar para eu provocar em mim mesmo uma mudança ou uma transformação a respeito de alguma coisa. Exemplo, fazer um exemplo bem... eu estou em casa, tranquilão, final de semana, aí eu chego, eu passo perante o espelho, estou sem camisa, olho esse físico aqui, e chego na igreja, aí vejo o Sandro, todo bonitão, todo magrinho, todo certinho. Então eu olho para o Sandro e falo, cara, aquele cara ali se veste bem, as roupas caem bem. Aí quando eu passo no espelho de novo, eu olho e falo, cara, eu não estou legal. Por que eu não estou legal? Porque eu olhei o Sandro, vi que as roupas caem melhor nele do que em mim, que eu sou gordinho, e isso começa a gerar em mim um processo de mudança. Então, com base nisso, a gente só muda, a gente só age, a gente só transforma alguma coisa quando a gente tem um comparativo de referencial com base naquilo que a gente está vivendo, e a gente olha e fala, poxa, isso é legal. Aí eu vejo a minha vida, olho e falo, cara, isso não está tão bom. Então, isso que não está tão bom precisa ser mudado, precisa ser transformado. Então, eu vou mudar, eu vou me mexer e eu vou transformar. Isso eu estou falando de uma maneira geral, no dia a dia nosso. Geralmente acontece assim. E isso sem a gente perceber. Às vezes a gente pega referencial, sem a gente notar, sem a gente perceber, sem a gente ver. Isso vai tudo embutindo na nossa mente. E quando a gente vê, a gente tem uma formação a respeito de alguma coisa, mas com base do que a gente pegou aí, na nossa secularidade aí, e a gente tira um conceito e a gente muda a nossa vida a respeito de alguma coisa. Então, quando eu falo sobre transformação de mente, quando eu falo sobre metanoia, e isso trazendo agora para o nosso entendimento, eu estou falando de um referencial fixo que a gente entendeu? E estou falando de um referencial padrão. E já vou facilitar a vida de vocês. O nosso referencial padrão é Cristo. Então, quando eu falo sobre um referencial padrão, eu me refiro a Cristo. Então, eu olho para a vida de Cristo, eu vejo a referência de Cristo e eu olho o meu estado atual. Ou seja, eu olho eu. Então, eu me incomodo e sinto a necessidade de mudar. Por quê? Porque quando eu vejo o referencial de Cristo, eu vejo que a minha vida fica muito aquém e muito além do que Cristo é, do que muitas vezes Cristo pede. Então eu sinto esse desejo em mim de mudar. Então eu quero mudar. E eu mudo. E aquilo que eu tenho que mudar, e aquilo que me afasta de Deus, e aquilo que me atrapalha de conviver com Deus, sou eu mesmo. Entendeu essa doideira? Eu quero me relacionar com Deus, mas eu me atrapalho a conviver com Deus. Entendeu? Tá meio doido? Tá? Não? Mas é isso aí mesmo, essa doideira mesmo. Eu quero ter um relacionamento com Deus, mas eu me atrapalho a conviver com Deus. Beleza? Agora vamos para o texto para a gente poder entender melhor? E eu queria ler esse texto de outra forma, para poder entender. Vamos lá, versículo 1, já está ali, está ali. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Beleza, rogo-lhes pela misericórdia de Deus. Aí bota o versículo 2. Isso. Para não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela transformação da sua mente. Então vou ler novamente um novo texto aqui, para a gente poder entender melhor. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela revelação da nossa mente.
Beleza? Então, Paulo, ele se dirige à igreja de Romanos e ele começa com uma palavra muito interessante. Ele começa com a palavra rógulis. E quando eu leio a Bíblia, eu fico muito impressionado com as palavras. Eu vou ali nas miudezas das palavras. Eu fui pesquisar o que seria a palavra rógulis. Então, rogar significa pedir com insistência e humildade, suplicar, implorar, instar. Então, Paulo, ele se dirige à igreja de Romanos insistentemente, suplicando e implorando. E a gente tem a ideia de quando a gente implora, a gente insiste e a gente suplica, é algo importante para a gente. Então, toda vez quando eu vou suplicar por alguém ou para alguém sobre uma determinada coisa, aquela coisa é super importante para a gente. Porque se eu não tiver a disposição de suplicar ou de ficar insistindo com aquela pessoa, isso é uma coisa comum, é uma coisa corriqueira. Mas se eu tenho a preocupação de estar em cima daquela pessoa, pô, não esquece esse negócio para mim não. Pô, aí, o meu negócio aí. Pô, ó, aquele negócio, tu acaba sendo chato. Mas por que você é chato? Porque aquilo é importante para você. Então Paulo, ele se dirige à igreja de Roma e fala conosco, suplicando, implorando, para quê? Para que a gente não venha se amoldar ao padrão deste mundo. E para a gente entender melhor, eu vou modificar essa palavra mundo e vou botar humanidade. Beleza? Então tirei a palavra mundo, botei a palavra humanidade. E eu refiro humanidade aos valores e características que eu tenho e valores que eu recebo durante o decorrer da minha vivência, aquilo que eu aprendo, aquilo que eu vivo, aquilo que eu tiro sobre experiência. Então esses valores todos eu chamo de humanidade. Eu boto esses valores num pacote só e esse forma o Alessandro, forma o Anderson, forma o Danielzinho. Então eu vou transferir para a humanidade. Então Paulo diz que nós não venhamos nos amoldar com a nossa humanidade. E isso é uma coisa muito interessante, porque quando você observa, a gente tem vários exemplos, e eu vou dar um exemplo aqui da minha filha, que ela não está aqui para se defender. Quando ela tinha meses, 6, 7 meses, ela estava brincando com alguma coisa ali, era um negócio perigoso, tal. Aí eu fui tirar dela. Eu falei, não, tu não pode brincar com isso não. Eu fui tirar dela, ela fez força, porque eu não queria me dar. Eu fui tirar, aí ficou aquela vai e vem. Eu sou mais forte, tirei. Quando eu tirei da mão dela, ela pegou e me deu um tapa na mão. 7 meses. Então a gente começa a perceber que uma criança de 7 meses, sem o entendimento completo do que é aquilo que ela está fazendo, ela reage acima de alguma coisa. Então minha filha, ela conseguiu reagir em cima de um momento que ela foi contrariada, de um momento que ela não queria fazer aquilo que eu pedi para ela fazer, então ela externou com um tapa. Humanidade da Alana. Entendeu? Eu vou citar outro exemplo aqui, agora é meu, mas vem cá, tá gravando mesmo pro YouTube? Meu Deus do céu. Bem, gente, quando eu tinha 7 anos de idade, aí mamãe foi me buscar na escola, 6, 7 anos de idade, e eu estudava em Nova Iguaçu, e a gente foi andando em Nova Iguaçu, e tinha uma papelaria, eu acho que os mais antigos devem conhecer, a Casa Matos, em Nova Iguaçu. Alguém conheceu? Beleza. Conheceu também, Casa Matos? Todo mundo conheceu. E mamãe foi, entrou comigo na Casa Matos, tal, comprou algumas coisas lá. Quando a gente saiu da Casa Matos, o que eu vi? Eu vi umas caixinhas que tinha aquela bala que eu gostava. Aí, mamãe na frente, porque estava cheio, eu atrás. Aí quando eu passei, eu olhei assim, olhei para ela, olhei pro segurança. 7 anos, eu lembro como se fosse hoje. Meti a mão naquela bala, meti no bolso e fui embora. E quando eu cheguei no ponto de ônibus, aí minha mãe tá vendo eu descascando uma bala, 2, botando na boca. Minha mãe chegou, meu filho, vem cá. Quem te deu essas balas aí? Aí eu, com a boca cheia de bala, eu falei, não, ninguém. Aí ela, onde é que você comprou? Ela, não comprei não. Aí ela, onde é que tu arrumou dinheiro para tu comprar? Aí eu falei, não tem dinheiro não. Ela falou, então como é que tu tá chupando essas balas?
Aí eu fui e falei com ela da onde que veio a origem dela, né? Que eu tinha pego na Casa Matos. Aí nem preciso falar o que aconteceu também, né? Então, com 6 anos de idade, 6, 7 anos, que eu não me lembro, eu já era um ladrãozinho de primeira, cara. Eu consegui furtar a bala da Casa Matos e ninguém vê. Entendeu? O que é isso? E minha mãe falava direto que eu não podia fazer isso, que eu não podia pegar as coisas dos outros, que eu tinha que ter minhas coisas, que eu quisesse alguma coisa eu tinha que pedir. Mas ali eu aproveitei a oportunidade que ninguém estava olhando, com 7 anos. Eu vi que dava para poder pegar uma bala e eu botei no bolso e peguei. O pastor nunca mais vai deixar eu pregar. Ele escuta isso, cara? Ih, mano, então deu ruim. Então, a humanidade do Alessandro. Com 7 anos, ele viu que poderia, quis, pegou e fez o que é errado. Então, hoje, o nosso sistema de governo, o nosso sistema econômico, ele nos ensina que nós devemos ser o melhor para ser bem profissionalmente. O capitalismo, ele nos ensina isso. Ele nos ensina que nós precisamos estudar muito, fazer curso, falar 3, 4 idiomas, entendeu? Fazer a graduação, fazer uma pós-graduação. E com base nisso, você é recompensado por aquilo que você desprendeu esforço, por aquilo que você estudou, por aquilo que você se dedicou. Então, ele nos ensina isso. E nós, e até eu mesmo, ensino para minha filha que ela deve estudar, ela deve se dedicar. E ela pequenininha, eu falo, não filha, tu tem que estudar, tal, de uma forma ou de outra, até numa forma descontraída, vamos brincar de escolinha para poder ensinar. Então a gente dá uma mentalidade para os nossos filhos, que eles precisam estudar, que eles precisam se dedicar, para que eles venham se resolver bem na vida, para que eles venham ganhar até muito dinheiro, se dar bem. Mas dificilmente a gente para poder ensinar aos nossos filhos que ele deve estudar, que ele deve se dedicar, que eles devem fazer o máximo para que eles venham ser os melhores profissionais, para que eles possam ajudar pessoas. Para até mesmo quando ele for um advogado e ser um advogado o melhor da região, o melhor do Rio de Janeiro, ele venha poder, em vez de receber aquela graninha, ele doar o serviço dele muitas vezes para uma pessoa que é necessitada. E muitas vezes a gente ensina visando lucro, visando dinheiro. Essa é a nossa humanidade. Então, quando a gente começa a se relacionar com Deus, a gente, sem perceber, a gente vem trazendo a nossa humanidade, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, e eu quero me relacionar com Deus, eu quero ter comunhão com Deus com base naquilo que eu acho, que eu penso, nos meus conceitos, no meu estilo de vida. E isso é um perigo muito grande. Por que é um perigo muito grande? Porque eu quero pegar... Porque muitas vezes eu quero pegar aquilo que é humano e poder compactuar com aquilo que é espiritual. E não vai dar certo. E muitas vezes eu consigo definir espiritualidade com base naquilo que eu vejo, com base naquilo que eu acho, com base nas minhas experiências. E até mesmo eu consigo definir justiça com base naquilo que eu acho que é justo. Então muitas vezes eu oro a Deus e eu falo com Deus, Deus, isso não é justo. Ou se não, Senhor, falaram mal de mim, faça justiça. Por quê? Porque eu tenho o conceito de justiça. E eu me dirijo a Deus, que é santo, que é puro, que é perfeito, e eu imperfeito, e peço para Deus fazer justiça com base naquilo que eu acho que é justo. E isso é um problema muito sério que acontece dentro da igreja. Por quê? Porque eu quero pegar o que é ilimitado, que somos nós, e quando eu digo ilimitado, eu não digo a nossa pessoa, porque nós somos ilimitados mesmo. Nós somos limitados, quer dizer, nós nunca vamos ser ilimitados, mas eu digo a nossa mente. Eu pego aquilo que é ilimitado, aquilo que é imperfeito, e quero compactuar com
com aquilo que é perfeito. Vai dar ruim. Vai dar muito ruim. Então Paulo... Cadê onde que eu estou aqui? Então Paulo, ele suplica, ele implora, ele insiste, ele fala tudo aquilo que ele tem que fazer para chamar a nossa atenção, para falar que isso vai dar ruim. Não tem como ter vida cristã assim, não tem como viver assim. Então a gente precisa, para poder ter uma vida cristã sadia, a gente precisa ter a nossa mente transformada, para que a gente possa entender os valores de Deus, aquilo que Deus acha, aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus quer, e a gente, com essa mente transformada, a gente poder ter comunhão com o Pai, e a gente ter a verdadeira consciência de Cristo, metanoia. Então, quando a gente entende que com a nossa mente humana a gente não vai conseguir fazer a vontade de Deus, a gente quer mudar a nossa mente. E aí vai uma pergunta pra gente: como a gente muda a nossa mente? Como a gente tem uma mente transformada? Como a metanoia começa a acontecer na nossa vida? Vou dar alguns segundos aí enquanto eu estou bebendo água. E aí, como é que eu faço para ter essa mente transformada? Como é que eu faço para atingir a consciência de Cristo? Eu atingo a consciência de Cristo à medida que eu gasto tempo com Ele. É bem fácil e simples essa resposta. Não tem mistério. Mas é uma resposta desafiadora. Por que é uma resposta desafiadora? Porque hoje a gente não tem tempo. Cara, eu falo isso por mim. Às vezes eu saio 4 horas da manhã, chego 8 horas da noite em casa, 8h30, dependendo. E às vezes chego em casa, a Daniela, amor, aí sai falando, aí minha filha chega, pai, aí já sai falando, eu falo, caraca. E às vezes eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer outra, daqui a pouco eu tô vendo, tá meia-noite, eu falo, cara, eu tenho que dormir, porque amanhã eu vou acordar 4h30 da manhã. E a gente vai percebendo que a nossa vida vai virando tão louca, e muitas vezes a gente não tem tempo de parar para poder pensar. A gente não tem tempo para parar para poder gastar um tempo com Deus. E o mestre Paulo, ele estava falando algo bem interessante. E ele estava falando que a gente perdeu a capacidade. Eu achei isso fantástico. A gente perdeu a capacidade de contemplar as coisas. E eu fiquei parado pensando na nossa aula ali do seminário ali do CETEB. Eu falei, cara, isso é verdade. Gostou do mestre Paulo? Não, é o apóstolo Paulo ali atrás. Então eu fiquei parado pensando, eu falei, cara, isso é verdade, a gente perdeu a capacidade de contemplar as coisas. E uma vez, quando eu estava voltando para casa, para pegar aquele japeri abençoado por Deus, eu estava andando pela rua e eu parei para poder observar as pessoas andando pelas ruas. Cara, ninguém mais olha um para a cara do outro. Todo mundo olha reto, se esbarra, vai embora. Às vezes uma pessoa está necessitada ali, ninguém vê, todo mundo só vê o seu destino. E muitas vezes a gente passa por um lugar, às vezes quando eu tô com a Daniele, e a Daniele, cara, amor, tu viu não sei o que ali? Eu falei, aonde? Passou. Eu falei, não vi. Ela, mas passou na tua frente. Eu falei, não vi. Aonde? Passou mesmo? Por quê? Porque a gente perdeu essa capacidade de contemplação, a gente perdeu essa capacidade de poder parar e poder olhar as pessoas. Quanto mais gastar tempo com Deus, que a gente não tem tempo. E isso é desafiador para a gente. E eu acho que é o nosso maior desafio do nosso século. É poder parar e gastar um tempo, sem limite de tempo. Parei, orei, escutei Deus falar, me tranquei no quarto, perdi a hora. A gente não tem tempo para isso. Então muitas vezes nós estamos aqui na igreja e muitas vezes eu me coloco nesse meio também, porque essa é a minha luta também.
nós estamos aqui, a gente passa a nossa semana e às vezes a gente faz aquela oração, às vezes dá aquela leitura, mas a gente não gasta tempo com Deus. E a transformação, ela não acontece no estalar dos dedos. A transformação, a metanoia é um processo, é algo contínuo e é algo interminável. Então, se você quer ter a tua mente transformada, entenda, é um processo, é algo contínuo e é algo interminável. Nunca termina. Quando você pensa que você transformou a sua mente, que a tua mente está transformada, que está tudo ok, que está zero, tu não precisa transformar mais nada, e você relaxa e fala, tá tranquilo, sabe o que vai acontecer? É igual aquelas crianças que vai para festa e enche o refrigerante, enche o copo de refrigerante, e em vez de beber assim, aí dá aquele furinho aqui embaixo. Quantos já fizeram isso na festa, gente? Aí começa a beber por aqui. Só eu que fiz isso? Tá bom, então. É igual aquelas crianças que furam o copo aqui, aí em vez de beber aqui por cima, aí fica bebendo. Aí o refrigerante vai descendo, vai caindo. Então é isso que acontece quando a gente acha que metanoia é algo terminal, que tem um fim. A humanidade começa a entrar de novo na nossa mente. E vira a transformação da transformação. A nossa mente volta ao primeiro estágio de novo. Então a metanoia, a transformação, é algo que não tem fim, é algo que é interminável. Então, cara, eu tô perdidinho aqui. Aqui eu já falei. Aqui também. É que eu não tinha impressora, então não deu para imprimir, então trouxe tudo no celular, imagina o desespero. Beleza, achei. Então, eu já não penso mais com as minhas convicções. Quando a minha mente é transformada, eu não penso mais como eu deveria pensar. Eu não penso mais com o que eu acho. Mas agora, a minha mente, quando acontece alguma coisa, é como Deus acha. O que Deus acha dessa situação? O que Deus quer que eu faça nessa situação? O que Deus quer que eu ministre nessa situação? Então a situação muda, não é mais o que eu tenho que fazer, agora é o que eu tenho que fazer. E quando a gente chega nesse estágio, que não é mais eu, mas é como Cristo quer que eu faça, a gente atingiu a famosa mente de Cristo. Essa oração que a mamãe fazia todos os dias. Senhor, nos dê a mente de Cristo. Aí depois no outro dia, Senhor, nos dê a mente de Cristo. Eu era pequeno também, não entendia muito isso. Eu pensava que Deus rachava a nossa cabeça e tirava a nossa mente aqui assim. Aí botava a outra mente. E todo dia ela orava e eu ficava pensando, é hoje que ele vai vir trocar minha mente. E eu pensava que ele tinha uma estante cheia de mentes de Cristo. Aí ele todo dia ia na casa de cada um. Aí ele abria a cabeça, aí tirava aqui. Eu ficava, meu Deus do céu, ele vai arrancar minha cabeça. Aí mamãe orava, me dê a mente de Cristo. Porque a mamãe entendeu que isso era algo contínuo, que era um processo, que era algo que não podia parar. Então, ela buscava a transformação, então ela orava, e no outro dia ela buscava a transformação e ela pedia de novo. E depois a mamãe entendeu qual o processo da transformação de mente. Então, a gente não pode perder disso em vista. É um processo, é algo interminável, mas tudo acontece quando gasta tempo com Deus. Beleza? Vocês estão entendendo aí o que eu estou falando? Amém? Então vamos lá, próximo ponto. A gente já falou do primeiro referencial, certo? Que é a minha humanidade, é aquilo que eu sou, é aquilo que me atrapalha, é aquilo que me distancia de Deus. A gente falou sobre a transformação da mente, beleza? Que é quando a gente gasta tempo com Deus. E agora a gente vai falar sobre a pessoa com a mente transformada, beleza? Que é o segundo ponto. E é o segundo referencial.
O que acontece com uma pessoa com a mente transformada? A pessoa que sofreu a pessoa que não sofreu, a pessoa que está sofrendo a metanoia, porque é algo contínuo, então ela está sempre vivendo, sempre mudando, sempre transformando. Então a pessoa que está sofrendo, que começou a sofrer a metanoia, o que acontece com essa pessoa? Vamos voltar para o texto? Deixa eu beber uma aguinha. Então vamos lá. Versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Aí vamos lá, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da nossa mente. Estou falando passo a passo, que a gente está lendo, eu estou comentando. Agora volta para um de novo. Para que se ofereçam em sacrifícios vivo. Para que se ofereçam em sacrifício vivo. Então, a primeira coisa que uma pessoa que está tendo a sua mente transformada, a pessoa ela se transforma em sacrifício vivo. E isso foi bem falado de manhã. Eu estava cheio de medo porque era o que eu ia falar. E o pastor estava pregando tudo aquilo que eu ia falar. E você já pensou? Os adolescentes sabem essa. E vocês já pararam para pensar o que seria sacrifício? O que é sacrifício? A gente se torna sacrifício vivo. Então, eu me torno um sacrifício vivo. O que é sacrifício? Aí vamos lá. Aí eu pesquisei de novo. Aí diz o seguinte: sacrifício, tarefa de difícil realização, suplício, martírio, dificuldade, sofrimento de custo. É algo que te custa, algo com sofrimento, tarefa difícil e algo que você não quer fazer. Vou ler novamente. Tarefa de difícil realização, suplício, martírio, dificuldade, sofrimento com custo. É algo que te custa, algo com sofrimento, tarefa difícil e algo que você não quer fazer. Então você se torna isso aqui que eu acabei de falar agora. E por que algo que você não quer fazer? Você tem a mente de Cristo. Vamos pensar agora, vamos analisar. Você tem a mente de Cristo, você tem essa mente transformada ou em processo de transformação. Cristo já está transformando, você já está enxergando as coisas diferentes. Eu já estou enxergando o que Deus acha, mas eu não quero fazer. Por que acontece isso? Porque Deus respeita a nossa humanidade. Porque você não deixa de ser pessoa. Você continua sendo a mesma pessoa, gostando das mesmas coisas. Você continua com os mesmos valores que te definem, mas você não quer fazer. Entendeu? Eu não... Deixa eu ver um negócio aqui que eu não gosto de fazer. Apesar que eu gosto de fazer quase tudo. O que eu não gosto de fazer mesmo? Oi? É o que tem que falar. Então, deixa eu falar. Eu não gosto muito de... Não tenho muita vocação para fazer comida. Eu não gosto muito de fazer comida. Vamos lá, não gosto de fazer comida. É algo que eu não quero fazer, que eu não gosto de fazer, falando assim humanamente. E quando Deus move algo que a gente não gosta de fazer, a gente continua não gostando de fazer. A gente não muda as nossas vontades, a gente continua como pessoa. Mas aí por obediência, a gente faz. Mas mesmo não gostando e não querendo fazer. E por que a gente faz? Porque a gente entendeu, ou melhor, porque Cristo nos fez entender de uma forma tão profunda e nos deu uma consciência tão grande de Cristo, que a partir desse instante, a gente, por causa da nossa consciência, por causa da nossa transformação, a gente faz. E o pastor estava citando esse exemplo de manhã, e eu vou retornar esse exemplo. É típico o exemplo de Cristo. Quando Cristo ele estava no auge da sua angústia,
ele vira para o Pai e ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O que Jesus estava falando para o Pai? E muitas vezes a gente fala tanto sobre a ideia de sacrifício, o sacrifício de Jesus. A vida de Cristo foi sacrificial. Mas muitas vezes a gente não para pensar realmente a definição dessa palavra sacrifício. Quando Jesus ele vira para o Pai e fala: Pai, se possível de mim, passa. Se possível, passa de mim esse cálice. O que ele estava querendo dizer? Ele estava falando: Pai, eu não quero morrer. Pai, eu não quero passar aquilo que o Senhor determinou que eu passasse. Pai, está difícil demais. Pai, está penoso. Custa muita coisa. É um martírio. É o sofrimento. Então, Jesus, com a sua divindade, ele não perde a sua humanidade. Ou seja, Jesus ele continuava sentindo dor, Jesus continuava sentindo sede, continuava sentindo fome. Jesus ele não perdeu a sua humanidade. Tudo aquilo que ele passou, ele sentiu. Então, nós não perdemos a nossa humanidade. Então tem coisas que Deus vai pedir para a gente fazer que a gente não vai querer fazer. Mas se a gente não tiver a mente transformada, a gente não vai fazer. Mas à medida quando Cristo transforma a nossa mente, a gente é impulsionado a fazer. Por quê? Porque a gente tem uma mente diferente, a nossa mente é dele. Então a gente não quer fazer e a gente faz. Então não tem problema nenhum quando Deus te pede para tu fazer alguma coisa e tu fala: cara, eu não quero fazer isso. Mas o problema todo é quando tu vira e fala: eu não vou fazer. Porque em obediência nós fazemos. Por quê? Porque nós temos uma mente diferente que nos impulsiona a obedecer. E a gente vê a vida também do apóstolo Paulo, quando ele fala que o bem, o mal, o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, este sempre está diante de mim. O que Paulo está falando? Paulo está desvendando, Paulo está revelando a humanidade dele. Paulo simplesmente está falando: olha, aquilo que eu quero fazer eu não consigo. Ou seja, passa uma ideia da gente, passa uma ideia sacrificial, porque aquilo que ele quer fazer, ele não consegue fazer. E muitas vezes ele não quer fazer, mas ele faz. Mas aquilo que é mal, aquilo que é ruim, isso já está embutido dentro da gente. E muitas vezes isso é natural e a gente não precisa de força para fazer. Por quê? Porque está dentro de nós. Então a gente vira sacrifício. A nossa vida vira um sacrifício diante de Deus. Por quê? Porque simplesmente a gente não perde a nossa humanidade, a gente continua com as nossas vontades e a gente faz a vontade de Deus. Amém? Todos entendendo aí? É algo bem louco, né? Segundo ponto, Romanos 2:1. Ofereçam em sacrifícios santos, é agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. Segundo ponto, culto racional. É algo que você sabe o que está fazendo. Foi o que eu falei do início. E vou repetir agora. Geralmente quando eu converso com os adolescentes, eu sempre pergunto para eles: por que eles vieram hoje? E eu acho que quase todo domingo eu faço essa mesma pergunta. Vem cá, por que vocês vieram hoje para a igreja? Por que vocês saíram da casa de vocês, entendeu? Rolando um futebol maneiro, vendo o Vasco cair. Amém? Vendo... O Michel não gostou não. E vocês tomaram banho, se arrumaram e vieram para a igreja. O que fizeram? O que fez? O que moveu vocês para estarem aqui? Esse é o culto racional. A mente transformada, a metanoia, ela provoca esse culto racional a Deus. Quando a gente vira um sacrifício,
a gente entende qual é a nossa função, para onde a gente vai, o que a gente faz, por que eu sou cristão. E eu estava conversando justamente isso com eles. Por que vocês são cristãos? Se alguém perguntar para vocês explicarem a fé de vocês, como é que vocês explicariam isso? Por que eu vou na igreja? Por que eu leio a Bíblia? Por que eu oro? É algo racional. E muitas vezes nós estamos servindo a Deus numa dimensão tão emotiva, numa dimensão tão emocional, que a gente não para pensar no racional. A gente vai vivendo com base nas informações que a gente recebe aqui, e a gente vai se alimentando aqui, e a gente não para pensar. E a gente não para refletir. Foi aquilo que eu falei lá atrás, porque a gente não tem tempo. Então a gente escuta tudo, a gente ouve tudo, a gente aceita tudo, e a gente acha que a gente vive uma vida cristã e acha que tem uma mente transformada. Mas o que o apóstolo Paulo está suplicando, está gritando, está implorando, que nós precisamos transformar a nossa mente para a gente poder ter uma vida cristã sadia. Então, quando eu entendo qual o meu propósito, qual eu entendo por que Deus me chamou, eu entendo que eu sou o culto racional a Deus. Então eu não venho para a igreja para assistir um culto, eu sou o culto. Eu não venho para a igreja para poder participar do louvor, eu sou o louvor. E quando eu entendo que eu sou o louvor, o ministro não precisa ficar se matando aqui em cima para a igreja poder adorar. O ministro não precisa, fecha os seus olhos, levanta a sua mão, agora fala uma palavra de amor. Não precisa disso, porque eu já entendi que eu sou adoração, e como adoração eu não perco o momento. Então quando eu chego aqui e o louvor está comendo solto, e muitas vezes eu não sei porque eu estou aqui, eu não sei quem eu sou. Então às vezes esqueci até o que eu estava falando, cara. Então eu sou adoração. Eu sou a oração. Na hora da oferta, eu sou a oferta. Por que eu sou a oferta? Porque é algo que tem um envolvimento. Então, o culto racional sou eu. Então, nós não precisamos vir para o culto para poder sentir a presença de Deus. Por quê? Porque a presença de Deus está em nós. Entendeu? Então, como culto racional, como sacrifício vivo, nós ministramos a presença de Deus 24 horas por dia. Aonde é que nós estejamos, nós estamos ministrando a presença de Deus. E este é o culto racional. E este é o sacrifício vivo. Romanos 12:1. Este é o culto racional de vocês. Não, agora é o 2. Depois disso tudo, depois de ver que eu preciso mudar, de entender a minha humanidade, de passar pelo processo da transformação e estar sendo transformado ainda, aí eu me torno um sacrifício vivo, eu começo a fazer aquilo que eu não quero fazer, em obediência, eu entendo isso, e eu entendo que eu sou um culto racional a Deus, é um culto que eu sei o que eu estou fazendo. Depois disso tudo, eu estou capacitado a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E esse é o terceiro ponto. Quando eu me torno um culto, eu fico habilitado a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando eu falo vontade de Deus, eu não falo a vontade do Alessandro. Quando eu falo a vontade de Deus, eu falo aquilo que Deus planejou para a minha vida, aquilo que Deus quer que eu viva, aquilo que Deus quer que eu faça, e eu estou capacitado a viver aquilo. Então muitas vezes essa vontade que ela é boa para Deus não é boa para mim, humanamente falando.
Mas a minha consciência de Cristo, ela fica tão forte, porque Cristo modificou minha mente de uma tal maneira que eu já não penso mais como eu penso. Eu penso como Cristo pensa. Então eu começo a entender o Pai. E quando eu entendo o Pai, eu começo a entender qual é a vontade do Pai para a minha vida. E isso já não se torna difícil de cumprir, porque a vontade do Pai, ela se entrelaça com a minha vontade. Então eu estou capacitado a viver aquilo que Deus quer que eu viva. E isso é forte demais. E isso é um estágio alto demais. A gente ter essa consciência tão forte de Cristo que nos capacita a viver a vontade que é boa, agradável e perfeita segundo o Pai. E muitas vezes a gente escuta essa palavra aqui e a gente pensa que é a vontade boa, agradável e perfeita, e muita gente prega segundo aquilo que eu quero viver, aquilo que eu planejo para mim, segundo os meus propósitos, segundo aquilo que eu quero. E não é nada disso. Não é nada disso. Isso daí mostra uma comunhão plena com o Pai. Isso daí é o auge e é o ápice da vida cristã. Eu poder ter essa consciência do que o Pai quer, e conhecer a vontade do Pai, e conhecer o Pai intimamente, e essa vontade ser tão forte na minha vida, arder tanto, que eu quero isso para mim, e eu vivo aquilo que Deus quer que eu viva. E isso é forte demais, isso é bom demais. Por que acontece isso tudo? Porque a gente perdeu essa essência divina. Essa essência divina que Adão tinha no princípio, de poder entender Deus, de poder conversar com Deus, de poder dar aquela caminhada, bater o papo, falar da vida que ele tinha, o homem perdeu com o pecado. Então, quando o pecado ele entra no mundo, quando o pecado ele entra e ele bagunça tudo, a iniquidade vem, a gente perde esse laço com Deus. E aí quando Jesus Cristo vem, ele morre, ele nos capacita novamente a gente poder ter esse relacionamento com o Pai. Mas aí a gente já não consegue mais. Por quê? Por causa disso tudo que a gente acarreta, e por causa disso tudo que a gente tem entranhado na gente. Então o que acontece nessa história toda? O Pai, ele cria algo para que a gente não venha poder viver sem entender Ele, viver sem a presença dEle. E aí acontece essa metanoia tão fantástica, essa transformação de mente. E muitas vezes a gente passa batido. E muitas vezes a gente passa longe. E a gente acha que está tudo bem. E muitas vezes nós estamos vivendo uma vida rasa diante de Deus, ali só com a água ali na canela ali, mais ou menos no beabá. E Deus, ele está nos chamando para algo mais. Ele está nos chamando para o mais profundo. Ele está nos chamando para ser uma igreja, eu ia falar diferente, mas não é nem para ser igreja diferente, era para ser a igreja normal. Então Cristo, ele está alertando, está nos chamando para que nós possamos ter essa consciência de Cristo. Vamos lá, Michel, agora acabou tua coxa, tua moleza. Então a gente precisa ter essa consciência. Mas essa consciência não é fácil. O ápice da gente poder viver e ter a consciência da vontade de Deus é um processo muito longo. É um processo difícil. E digo até ser um processo doloroso. Mas isso faz parte da nossa vida cristã. E muitas vezes os nossos problemas que a gente vive, as nossas crises, é simplesmente para poder acusar a nossa humanidade diante de Deus, para poder acusar o jeito que a gente é, e provocar em nós um surto
para muitas vezes a gente possa parar, analisar e falar: cara, eu preciso mudar, eu preciso ser diferente. E essa consciência Deus traz a nós que realmente a gente precisa mudar. Por quê? Porque muitas vezes eu dou as cabeçadas da vida pela falta de conhecimento que eu tenho de Cristo. Às vezes eu estou errando porque o meu conhecimento de Cristo é superficial. E Cristo está vendo. E Cristo está nos chamando para algo diferente. Está nos chamando para um compromisso maior, um entendimento maior. E quando a gente vê Paulo, um homem que sofreu tanto, um homem que chegou ao auge de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No entanto, que ele sabia viver em qualquer tipo de situação. E isso é muito forte. O cara que sabe viver em qualquer tipo de situação é o cara que alcançou. É um cara que conseguiu chegar. É um cara que ele chega ao ponto de falar que o viver para ele é Cristo, o morrer é lucro. É um cara que estava totalmente desprendido daqui. É um cara que tinha consciência total de Cristo. Era um cara que conseguiu alcançar. E essa experiência e esse viver de Paulo é o que Cristo quer para nós. É o que o Pai quer ter conosco. Ele quer que nós possamos saber e aprender a viver em qualquer tipo de situação, sabendo que Ele é o provedor e o gerador de todas as coisas. Num país tão difícil, num país em crise, a gente consegue parar e a gente consegue descansar, porque existe um Deus onde está todo mundo aflito e a gente descansa. E a gente descansa e confia porque Cristo já transformou e a gente tem o conhecimento de Deus. E sabe que Ele é fiel e justo. E que Deus cuida de nós. E a Fernanda estava pregando quarta-feira e estava pregando com muita propriedade. Que estava falando que muitas vezes Deus nos pede o difícil. O exército saía com a batalha, às vezes saía com menos, e por Deus vencia. Mas a consciência toda é você parar, entender e você confiar em Deus. E muitas vezes você está em desvantagem, mas Deus Ele te abençoa na sua desvantagem. E eu trago um exemplo muito forte que chegou um tempo da minha vida, quando eu era adolescente eu não sabia o que eu ia fazer, o que eu ia ser, mas chegou um tempo na minha vida que eu falei para minha mãe, mãe, eu quero ser militar, a partir de hoje eu quero ser militar. Falei com ela, falei com meu pai, eu falei, não quero ser outra coisa, eu quero ser militar, e botei na cabeça. Mas minha mãe me sentou comigo e falou, filho, quando você era pequeno eu te levei no médico, e o médico bateu um ecocardiograma e falou que você tem um problema de coração. E com esse teu problema de coração, você poderia, em alguns momentos, não fazer esforço. Então o médico falou, e a primeira coisa que ele cortou foi você ter uma vida militar, porque você ia fazer esforço, você ia ter. Então com esse teu problema de coração você não ia poder entrar. E eu virei para ela e falei assim, tá, então vou fazer a prova, vou ver o que vai dar. E fiz a prova, passei, veio o exame médico, eu morrendo de medo. Mas aí meu pai ele chegou e bem sábio, ele falou, olha, se Deus quiser te botar lá dentro, Ele vai botar. Se Ele quiser, se Ele não quiser, Ele não vai te botar e tu não vai passar. Mas você não vai passar por causa de um problema de coração, tu vai passar porque Ele não quis. E eu falei, é isso mesmo, se Deus quiser, Ele vai me botar, pô. Se Ele não me botar é porque Ele não quis. E fiz os exames médicos, fiz aquela bateria de exame. Aí quando eu fui buscar o resultado, e naquele dia eu estava triste. E eu fui buscar o resultado, eu me lembro, numa segunda-feira, e domingo eu
eu fui na casa da Daniela, a gente já namorava, e eu triste, eu falei, Daniela, eu não vou passar. Aí a Daniela, não, claro que tu vai. Daniela sempre otimista, coitada. E eu sempre pessimista, ela otimista, não, como é que tu não vai passar, pô? Claro que tu vai passar, tu é forte, eu não sei o quê. Me deu uma moral ainda. Até bonito. Tu vai passar. E eu triste. E a Daniela sempre me animava nas coisas, porque eu sempre, não, Daniela, vai dar errado. Ela, não, vai dar certo. Vai lá que tu vai passar. E eu fui. E acordei aquela segunda-feira com aquele coração pesado. E a gente ficou numa sala e estava tocando uma música ambiente lá, JB. E todo mundo conversando, rindo, eu ali no canto, triste. E eu já sentia que eu não ia passar. E o cara chegou com aquelas fichas de aprovação e de reprovação. E quando eu olhei para aquelas fichas, eu virei para Deus e eu falei, Senhor, se o Senhor quiser me botar aqui dentro, o Senhor vai me botar, porque eu confio em Ti. Eu só falei isso. E o cara virou e falou assim, essa ficha aqui é quem ficou reprovado aqui, que não vai poder entrar. E essa ficha aqui é a galera que foi aprovada e vai fazer os testes físicos. Aí ele puxou a primeira ficha. De quem era a primeira ficha? Era minha. Cara, e quando ele chamou meu nome, eu fiquei assim, cara, eu passei. E o cara, Alessandro, eu passei. Aí o cara, Alessandro, quem é Alessandro? Eu falei, opa, sou eu. Aí eu fui lá, peguei minha ficha, eu saí dali, eu falei, cara, o improvável aconteceu, cara. O menino que era condenado a não passar por ter um problema de coração, passou. E fez todas as atividades. Fui exigido tudo aquilo que eu tinha que ser exigido. E estou aqui para falar isso com vocês. Então essa consciência de Cristo nos traz a dimensão que aquilo que Cristo quer fazer por nós, Ele vai fazer. Não importa a crise, não importa a situação difícil, não importa o quanto as pessoas digam que não vai dar. Se Deus quiser, vai dar. Então nós precisamos transformar a nossa mente para que a gente possa entender Cristo de uma tal forma de a gente falar, isso pode acontecer sim. E muitas vezes, lá no meu trabalho, às vezes eu converso com pessoas e às vezes pessoas que, até irmãos nossos, que a gente sempre bate um papo lá, às vezes começa a falar sobre, a gente começa a falar sobre um monte de tema bom lá, arrebatamento, a gente fala diverso de tudo, cada vez alguém levanta um tema e a conversa do dia. E às vezes a conversa é tão interessante que até as pessoas que não compartilham da fé param para poder escutar ali. E a gente vai trabalhando e vai conversando informal. E uma certa vez, um dia desse, a conversa foi essa. Foi a transformação da mente. Foi a verdadeira consciência que a gente tem que ter de Cristo. E eu estava conversando com eles, eu falei, cara, às vezes é triste porque se a gente for conversar com uma pessoa que é espírita, a pessoa, ela sabe explicar o que ela crê, por que ela crê, como ela crê. A gente vai conversar com um muçulmano. O muçulmano, ele sabe a sua crença. Não estou falando do muçulmano radical, mas eu estou falando do muçulmano mesmo. Ele sabe por que ele crê. Ele sabe explicar a fé dele. A gente conversa com uma pessoa que é testemunha de Jeová. Ela sabe por que ela está naquilo ali. Mas a gente que é cristão, a gente não sabe o que a gente faz. A gente não sabe quem é a gente. A gente não sabe a nossa história. A gente não sabe de onde a gente veio.
A gente não conhece a Tia Bardi conhece, a gente não conhece a Reforma Protestante. A Alexandra está rindo. A gente não conhece o que os homens passaram para que a gente pudesse estar aqui. A gente não conhece a nossa origem. E a gente quer se relacionar com alguém que a gente muito menos nem conhece, que é Deus. Então a gente serve alguém que a gente não tem nem dimensão quem é. A gente conhece porque alguém aqui, dia de domingo, fala um pouco a respeito dele, então a gente pega aquela informação, cara, ele é assim. Mas a gente não conhece o cara, porque a gente passa a conhecer quando a gente anda o dia a dia. A gente passa a conhecer quando a gente está junto, quando a gente está perto. A gente nunca conhece ninguém quando a gente recebe informação a respeito de alguém. A gente só sabe um pouco sobre aquela pessoa, mas a gente não conhece. A gente não sabe do que aquela pessoa gosta, a gente não sabe do que aquela pessoa não gosta, não sabe porque aquela pessoa chora, a gente não sabe o limite daquela pessoa. Porque a gente não está junto, a gente não está perto. Então a gente acaba servindo alguém que a gente nem conhece. E isso é curioso, bem louco, mas é verdade. Então, como eu faço nos adolescentes, que a gente possa sair daqui. E eu sempre deixo uma palavra-chave para eles pensarem durante a semana. Que a gente possa sair daqui querendo conhecer a consciência verdadeira de Cristo. Que a gente queira ter a consciência verdadeira de Cristo. A famosa mente de Cristo que a mamãe tanto orava à noite. Que a gente possa na nossa semana entrar em crise e olhar para dentro da gente e ver que na nossa vida não tem nada de bom. E a sede de Deus ser tanta de chegar ao ponto de dizer: eu preciso ser diferente. Senhor, transforma minha mente. E que nós possamos enxergar as coisas diferentes. Amém? Pai, como é desafiador ser cristão. Como é desafiador fazer a tua vontade. Como é desafiador ser de verdade, Pai. Mas assim como muitas vezes é a oração do nosso pastor, essa é a nossa oração nessa noite, Senhor. Senhor, nos faça de verdade. Nos faça homens e mulheres que nós saibamos em quem nós cremos. Que nós conheçamos quem nós somos. Que nós possamos ter essa essência divina, Pai. Que possamos ter essa mente diferente, essa mente mudada, essa mente restaurada. Essa mente que muitas vezes vai apontar e que muitas vezes aquilo que as pessoas estão falando que é justiça, você vai olhar de outro modo e você vai falar: não é bem assim. Mas a gente vai falar que não é bem assim é porque a gente está enxergando como Cristo enxerga. A gente está vendo como Cristo vê. A gente está falando como Cristo fala. Muda em nós, Pai. Muda em nós, Senhor Deus, para que nós possamos alcançar, Senhor, a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Para que a nossa vontade entrelace com aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. E nos abençoa, Senhor, no decorrer dessa semana, Senhor. Nos leva, Senhor Deus, para os nossos lares, Senhor. Nos dê uma semana abençoada. E que possamos gastar tempo contigo, Senhor Deus, essa semana, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. E esse é o meu desejo, que